Tolerância zero para erros? Cara, esse texto é um texto interessante, é um questionamento do usuário aqui, né, do Hira Beast. Foi escrito há 14 horas atrás e ele é sobre um vídeo que um desenvolvedor postou recentemente e, né, gerou, a comunidade até reagiu, Mandevin reagiu, né, que é esse aqui, é o vídeo do Harley Bastos. Vamos dar uma lidinha no texto e aí a gente comenta um pouco do que das minhas percepções aqui, tá? Bom, vi recentemente um vídeo no YouTube de um camarada que resumidamente foi demitido em 3 meses do trampo na gringa após liberar uma aplicação que simplesmente não buildava. O que me chamou a atenção não foi nem o relato do cara em si, e sim os comentários do pessoal dizendo que trampar pra gringa tem dessas. Porque, além dos caras já contratarem mão de obra barata, querem os melhores do mercado e que também não seja alguém que pergunte demais. Então, se tu vacilar uma vez, vai de arrasta. Confesso que desanimei depois de ler sobre isso, porque estou me preparando, estudando depois do horário de trabalho, sempre que posso para aperfeiçoar nas skills. Porém, se for para entregar tudo com perfeição, não sei se vale a pena colocar em xeque minha sanidade. Não estou dizendo que erro constantemente, porque prezo muito pela qualidade das entregas. Porém, sei que somos falhos e sujeitos a erros, e se tratando do trampo novo, se não tiver doc, o jeito é perguntar as regras do negócio para alguém. Então, aconteceu um dos projetos, o último projeto do qual eu fui dispensado, né, do qual eu saí, um dos principais problemas dele era exatamente a questão da documentação. E realmente, a não documentação gera uma grande dependência. Porque, pô, eu não sei o que está acontecendo na aplicação. Você quer que eu fique lendo o código para adivinhar? É meio contraprodutivo. E aquela parada. A tarefa, ela tá em curso, ela tá seguindo, ela tem deadline. Então, é uma situação muito ruim, mas o vídeo ele deixa um pouco claro o que realmente aconteceu. Eu gostaria de saber sobre quem trabalha ou já trabalhou para fora, se realmente é essa a realidade. E talvez eu esteja com a visão por ser júnior na área ainda, mas seria legal ler XP reais. Eu vou até comentar aqui para ele depois. Perfeição é muito diferente de algo que não buildava, né? No PC dele buildava, aí tem as brincadeiras, né? Quando o dev manda, o PC dele funciona, já vou ficando puto, 99% das vezes o cara não testou usando Docker ou alguma burrice assim. Enfim, aí tem um monte de gente jogando, né? Eu trabalho para fora, faz muito tempo, uns 8 anos, normalmente em empresas dos Estados Unidos ou Canadá. Já derrubei serviço de produção sem querer e isso rendeu boas risadas depois. Nunca vi esse tipo de comportamento nas empresas pelas quais eu passei. Já cometi um monte de erros, seja por desconhecimento ou por falta de atenção, isso nunca foi um grande problema. Hoje, aqui tem a mentalidade do fail fast, learn faster. É bem assim mesmo, né? Fale rápido, aprenda mais rápido ainda. Tá, deixa eu falar um pouquinho da minha experiência antes de mostrar o vídeo em questão. Sim, empresas estrangeiras, elas vão te demitir se elas acharem que elas devem demitir. Não existe nenhum empecilho para eles te dispensar, entendeu? E não tem essa coisa do, vamos esperar X dias. Se eles querem te dispensar, eles vão te dispensar na hora que eles quiserem. Por exemplo, no meu caso, eu não cometi nada de grave, eu não derrubei esse serviço, eu simplesmente estava tendo dificuldades em entender os projetos nos quais eu estava atuando, e ainda tem essa, você atua em mais de um projeto. Então é foda isso, né, bicho? Mas enfim. E tava perguntando toda hora, tentando tirar dúvida, e meu trabalho não tava rendendo mesmo. Eu tava logando muita hora para aprender. E os caras não querem isso. Eles querem que você logue hora para trabalhar. E eles não conseguem entender que aprender sobre o projeto, enfim, aí é uma outra questão. Isso também não é tão... tô sendo um pouco... Vou ser um pouco leviano se eu falar que toda empresa em gringa é assim. Não. Esse caso meu em específico foi desse jeito, tá? Então, e não por acaso, não era uma desenvolvedora de software, por exemplo. Era mais uma agência de publicidade, então... Talvez seja o caso de você até isso olhar, né? Agência de publicidade, assim, aquelas agências desenvolvedoras de site e pequenos sistemas, enfim. Então, eles têm sim essa questão. Não existem amarras
para eles. Se eles acham que você não tá dando match com o propósito deles, eles vão te dispensar e faz parte do negócio também, entendeu? Tanto que essa coisa do overemployment, isso é uma coisa muito mais local do Brasil do que para eles lá. Eles sabem que você tá trabalhando para mais de uma empresa justamente porque eles sabem que eles podem te dispensar a qualquer momento. Sacou? Então, eu pelo menos do meu ponto de vista, eu não né, tô talvez sendo general, eu acho que as empresas que querem algum tipo de exclusividade, elas pagam muito mais também. Tem esse ponto, tá? O vídeo em questão que eles estão comentando, como eu disse, é o vídeo aqui do Harley Bastos. Eu não vou... eu realmente fui mandado embora. Tudo. E hoje eu vou falar um pouco mais trabalhar, né? Que eu acho que foi o meu maior erro. A gente optou por usar um template pronto da Vercel, que é um que tem Turbo Repo com Next e Expo. Se você não sabe o que é Turbo Repo, basicamente 2 aplicações em uma só. Bom, eu não vou entrar muito no critério do repositório em si. Mas o ponto é que eles ficaram trabalhando muito tempo nesse projeto. Aparentemente o projeto não estava buildando, ele não estava conseguindo fazer o build do projeto. E eles escolheram por utilizar um template já meio pronto, assim, do projeto, entendeu? Qual que é aí aqui vamos pontuar algumas coisas. A primeira, se você está usando um template pronto, antes de seguir com o desenvolvimento até o final, testa se ele vai buildar. Isso serve para qualquer framework. Se você escolheu algo que está pronto, subentende-se que a grande maior parte das features, mesmo que as customizações que você vai fazer nele, tem que ser ali num formato relativamente incomum com o build, com o projeto em si, e também espera-se que você use a grande maior parte das funções out of the box, né? Ou seja, as funções que já estejam desenvolvidas na aplicação. Então você tem que garantir que, sem fazer nenhuma customização, esse projeto funcione. Então, eu acho que o primeiro ponto é que, eles escolheram usar um template e não fizeram um build de teste. É o meu ponto. Eu não sei se eles fizeram isso, tá, Harley? Se você vê esse vídeo, pode comentar aqui, eu faço uma retratação se vocês fizeram isso. Mas aparentemente, pelo jeito que ele explica no vídeo, me pareceu isso. Eles escolheram e foram desenvolvendo, talvez fazia ali alguns testes, mas não fizeram uma versão build, não buildaram a versão final com as funções out of the box para ver se realmente aquela aplicação ia funcionar. Um ponto é que, cara, você vai perdendo tempo desenvolvendo isso. Então, se você não testou no início, você não sabe se vai funcionar, você foi desenvolvendo, e aí passa 1 mês, 2, 3 meses, você não testou e chega na hora de fazer o deploy do negócio, dá pau, e você simplesmente não sabe por que tá dando pau. Porque você escolheu um template pronto. Então, tem disso. Você escolheu uma aplicação que deveria estar parcialmente desenvolvida. Então isso vai gerar para você, sim, alguns problemas da parte técnica, porque você precisa testar isso tudo antes, entendeu? Eu tive um caso em que escolheram uma aplicação no code para desenvolver um dos sites do software no qual a gente trabalhava, né? O site era assim, tem um software mesmo, que é o que fazia o manejamento dos clientes, né? Dos professores. Era um software focado para saúde, né? Era basicamente, eles gostavam chamavam de bar método, né? O método era algo muito parecido com balé, mas focado também na parte aeróbica. Então era um negócio bem específico. Tinha manejo de professores, tinha manejamento de curso, tinha pagamento online. Então a gente tinha o software e tinha os sites que era que fazia a captação de novos clientes. E eles decidiram tirar esse site que funcionava em WordPress, e eles decidiram tirar esse site do WordPress e passar ele para o Webflow. E o Webflow, existem várias limitações ali técnicas, porque o Webflow é um sistema fechado, né? Mesmo você consegue fazer algumas customizações, mas ainda assim muito limitada. E uma coisa que eu sempre eu estava falando é que a gente precisava testar algo para poder saber se ia funcionar mesmo ou não, se aquela aplicação cabia na proposta do que a empresa estava precisando, né?
eles estavam passando por um momento de grande globalização. Então, o que eles esperavam? Economizar com o servidor, economizar com mão de obra, porque tinha que fazer localização de todas as páginas, né, para poder fazer captação global. Então, eles estavam abrindo uma franquia no Japão na ocasião. E aí eles... em teoria, o Webflow já disponibilizava essas localizações, fácil manejo do layout, né, essas coisas. O problema é que o projeto em si ela tinha várias integrações com outros serviços, né? Tinha integração com Stripe, tinha integração com, na época a gente chamava de Mariana Tech, que era um serviço específico focado em captação de lead e pagamento né, mais focado nessa área de academias e tal. E simplesmente não funcionava as integrações. E eu, né, chamei atenção para isso algumas vezes. O arquiteto simplesmente não deu ouvido, né? A gente ficou cerca ali de 6 meses trabalhando no projeto dentro do Webflow e eles garantindo que teria integração. Chegou na hora de integrar, na hora que o site do Japão tinha que ser lançado, não tinha integração pronta. Resultado, lançaram o site do Japão, né, apenas com uma landing page mesmo ali, né, uma landing page mesmo, que é o que o Webflow faz muito bem. E, bom, eu não preciso nem falar os problemas que isso gerou, né? Então, assim, lógico, eu estou dando um exemplo bem macro do que quer dizer. Então, você não testar as coisas no início, você não ter uma assertividade de que aquela escolha sua vai funcionar. Você tem que garantir isso, entendeu? E isso é independente do seu nível de senioridade. Se eu escolho um template para fazer uma aplicação React, eu tenho que ter certeza que essa aplicação vai funcionar no final. Se eu estou escolhendo um template para desenvolver um app React Native, eu tenho que garantir que esse template vai funcionar no final. E isso é um ponto. O que eu acho que aconteceu com ele, na verdade, e aí, de novo, vendo o vídeo, dando a entender, você trabalhou 3 meses, você não sabia que o negócio não ia buildar da forma correta, você não tinha ali uma perspectiva de possíveis erros. Para mim, o problema foi comunicação, tá? Não tô julgando, não é esse o ponto aqui, entendeu? Mas isso é algo da minha experiência trabalhando para a gringa já também há mais de, 5 anos, trabalhando com companhias, né, internacionais. Eu trabalhei com empresas tipo Johnson & Johnson, trabalhei para empresa, grandes projetos, por exemplo, da Anytime Fitness, que era da Self-Star Brands. A Anytime Fitness é uma rede de academia, acho que eu já comentei isso, que ela é simplesmente o modelo de negócio que inspirou muito a Smart Fit e a Pratic Fitness. Esse modelo de academia, né, barata e com uma malha maior, né, com uma capilaridade maior. Então, assim, na minha experiência, a comunicação é extremamente importante, cara. E você tem que ter um comportamento até talvez errado, mas você tem que ter um comportamento muito seguro, muito na defensiva até às vezes. Porque é o seguinte, assim, cara, tem sempre essa parada de eles acharem que você não sabe o suficiente porque eles precisam. Eles realmente... Não é todo mundo, tem muita gente legal lá fora, tem muito manager, muito gerente, muito gente boa, que, porra, velho, super humano no trabalho, mas tem muito filha da mãe também, saca? Tem muito cara que acha que você, por ser latino, por ser brasileiro, você simplesmente é burro. Assim, sem firula no que eu tô falando. Eles realmente acham. Eles realmente acham que por eles serem americanos, eles são mais inteligentes que você. Saca? Você não sabe falar inglês direito. Você não sabe programar direito. Esse problema que era tão simples de resolver. Eles podem ter esse comportamento, sim. Entendeu? Eu dei sorte de, as poucas vezes que isso aconteceu comigo, eu consegui resolver sem grandes conflitos, sem grandes problemas. Mas acontece, tá? Pode acontecer às vezes do cara querer me ensinar a escrever código do que eu estava fazendo, sendo que quem conhecia do código era eu, quem tinha escrito o código primário que estava funcionando era eu. E assim, quando aí na ocasião era um bug específico, começa a acontecer, não acontece por minha causa, mas aí o cara começa a querer me ensinar a escrever o código que eu fiz e me explicar para como que o código funcionava.
educadamente escutei tudo o cara falou, e no final eu respondi, não, eu sei como funciona, fui eu quem fiz todo essa estrutura aí, o bug não é aí. E aí mostrei onde que era o bug e expliquei pra ele. E aí ele ficou um pouco, né, acabou saindo um pouco quadrado da nossa reunião, que era pra me dar uma colada. Enfim, cara, eu acho que é importante pro Harley entender isso. Trabalhar pra gringa não é simples, tá bom? É importante isso. Tem muito dev na internet colocando trabalhar pra gringa como sendo algo assim, ser a solução dos seus problemas. Gente, não é. Sinceramente falando, talvez não seja pra todo mundo. Não só por causa do inglês, não só por causa do grau de dificuldade, que eu particularmente nem acho que é tão grande assim, mas porque exige um emocional, sim, muito mais equilibrado. Você tem que estar muito em dia com a terapia, porque eles realmente não têm apego com o profissional, entendeu? Tem empresa que você vai entrar e você vai trabalhar durante 10 anos. Isso acontece. Tem empresa que você vai trabalhar 3 meses e eles vão te dispensar, tá? Eles, inclusive, assim, tem muita outsourcing, consultoria, que é especializada em contratos short term, né, de curto período. Porque são empresas que contratam para você trabalhar num projeto específico durante um período de tempo, acabou o projeto, vida que segue. Então, eles já têm essa cultura mesmo de não se apegar a profissional, porque eles têm uma rotatividade maior. Empresa que vai ter maior segurança vão ser as FANGs, eu acho, assim, empresas de médio para grande porte. Eu acho que a grande maior parte, principalmente relacionada à consultoria, não são empresas grandes, são empresas menores, tá? Então, assim, respondendo a pergunta do nosso amigo aqui, tolerância zero para erros? Não, não é sobre isso. Existe, mas não é só isso. Tem empresa que não vai ter tanta tolerância, tem empresa que já vai ter. Eu acho que o problema, neste caso aqui em específico, está muito mais relacionado à falha na comunicação e principalmente a falta de abre aspas, maldade em fazer, né, os testes logo de início e já deixar claro para a gerência dele que, olha, esse template vai dar problema. A gente pode seguir com ele ou a gente pode tentar algo que demande um pouco mais de tempo. Isso... Cara, a gente tem que tentar ser o mais claro possível. Agora, eu acho que deveria desistir da gringa? Não. Eu já trabalhei. Agora eu vou voltar a trabalhar para uma empresa brasileira. Em breve eu vou dar notícias disso. E vou explicar o porquê que eu fiz isso, que essa escolha também. Mas trabalhar para a gringa cara, você matar um leão todo dia. Você tem que ter cabeça no lugar, você tem que entender que pode acontecer, você tem que entender que, por exemplo, dependendo do modelo de trabalho, se for baseado em horas, pode acontecer de você ficar um mês inteirinho sem fazer nada, e aí no mês seguinte te enchem de serviço, isso acontece também. Então, cara, não tem uma resposta muito simples, pode acontecer de tudo, mas sim, empresas americanas são mais descoladas, porque eu não diria que por causa da falta de uma CLT. Eu acho que mesmo se tivesse uma lei trabalhista, eu acho que ainda assim eles não seriam tão apegados com essas questões. Porque, cara, eles aí é uma crítica minha ao modelo de trabalho brasileiro. Eu acho as empresas brasileiras muito pouco maduras em relação a esse tipo de prática. Eu acho as empresas muito pouco maduras, por exemplo, a coisa de você trabalhar e ter um freela fora. As empresas geralmente não gostam disso. Eu já fui questionado sobre isso em entrevista. Pô, você vai trabalhar pra gente e vai fazer freela? Como se fosse uma coisa interferisse diretamente na outra. E não interfere. Porra, a grande maior parte das empresas no Brasil vão pagar um salário que, mesmo na área de dev, sendo um salário acima do que a grande maior parte da população brasileira recebe, ainda assim é um salário que muitas vezes, a gente quer ganhar mais, a gente também a gente quer ter a mesma qualidade de vida que os CEOs, os founders, esses caras têm. A gente quer ter uma qualidade de vida melhor. E, sinceramente, óbvio, gente, eu sei que tem gente que vive com muito menos, mas, se você quer ter uma qualidade de vida hoje no Brasil, você tem que ter um salário, infelizmente, um pouco mais alto.
Você quer ter qualidade de vida? Sobre qualidade de vida, eu tô querendo dizer sobre ter uma condição boa de estudo, pagar uma boa escola para sua filha, fazer uma academia, cara, ter tempo de qualidade, poder ir num bom restaurante, porque, porra, a gente vai ficar comendo só ração também? Não é justo, né? Então, cara, trabalhar e fazer freela, trabalhar e ter um segundo trabalho, infelizmente, faz parte da realidade do brasileiro, principalmente se trabalhar para empresas brasileiras, tá? Trabalhando para fora, por causa da conversão do dólar, ainda pode acontecer você trabalhar para uma empresa só e receber o suficiente e ficar numa empresa só. Trabalhar para o Brasil, infelizmente, não tem nem comparação. O salário, por melhor que seja, de novo, não estou criticando, eu sei que é um salário que é muito acima da realidade da grande maior parte do povo brasileiro, mas ainda assim, se você quiser ter uma qualidade, eu quero ganhar, sei lá, uns 30 mil reais por mês, você vai ter que trabalhar para 2 empresas. Infelizmente. E falar nisso assim, se você quer ganhar 30 mil por mês, cara, estude e trabalhe para isso. Não se apegue a nenhuma empresa, porque empresas no Brasil hoje a gente também está tendo uma pejotização da mão de obra brasileira. Tem muita empresa pagando aí 10k, 5k para você ser PJ. Eu sei que assim, a realidade de cada um varia. Eu sei que muitas vezes a gente não tem muita escolha, a gente tem que aceitar, porque, no caso, o cara tem família, tem que cuidar da família dele, ele não vai aceitar, ele tem que aceitar. Acaba chegando, se for a última escolha, não tem jeito. Então não se apegue, bicho. Se você tiver que trabalhar e fazer um freela, se tiver que ter um fixo de 5 mil, fazer um freela para poder completar mais 10, faça isso. Faça isso, porque se você é PJ, principalmente se você é PJ, para te dispensar são 2 palitos, como diria o bom mineiro, né? Ele só precisa acordar de manhã e querer te dispensar. Enfim, e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o nosso amigo garoteou? Você acha que ele cometeu algum erro? Você já teve alguma experiência assim? Vou deixar o link aqui do vídeo do Harley para vocês assistirem, então também vocês podem tirar a conclusão de vocês. Não esquece de deixar um comentário aqui dando a sua opinião sobre essa situação. Não deixe, por favor. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, o canal tem crescido legal, tá sendo bem massa, os comentários são bem construtivos, eu tô gostando. Alguns comentários de pessoas mais novas, eu tô tentando sempre dar a minha opinião, para tentar ajudar em algum aspecto, então assim, cara, tá sendo bem legal a troca, e eu acho que é isso que eu quero montar aqui uma comunidade mesmo assim. Eu não sou dono da verdade, a minha opinião é a opinião de um cara que tá trabalhando na área já há muitos anos. Tem até a brincadeira do dev cansado, eu realmente sou esse perfil de dev cansado, eu não tenho nenhum tipo de, abre aspas, né, fantasia com a profissão, eu tenho o pé muito colado no chão sobre o que eu espero e como que eu desejo, né, o que eu espero pro futuro e como que eu desejo trabalhar, e eu tô tentando passar isso também pra galera, tá bom? Mais uma vez, obrigado por tudo e não esquece de curtir o canal e valeu!